eu sou Bruna Santos e sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pod Miau. Hoje eu estou aqui com o Bruno e com a Karine do Instituto Pro Silvestre. Sejam bem-vindos. Muito obrigado por aceitarem o convite. Por favor, se apresente aqui pra gente, conta um pouco da trajetória de vocês. Certo. Eu me chamo Karine, né? Karine Montenegro. Eu sou advogada, animalista e ambientalista. Sim. Sou cofundadora do Instituto Pro Silvestre. Atualmente eu também estou como coordenadora da Célula de Animais Silvestres da Secretaria Estadual de Proteção Animal do Ceará. E também faço parte da OAB, né? Eu componho 3 comissões da OAB, né? Uma de defesa animal, outra do Pacto Global da ONU e a outra do terceiro setor. Certo. E o Bruno? Olá, Bruno Antônio Paz. É um prazer estar aqui no Pod Miau. Como falado anteriormente, eu sou Bruno Pessoa, sou médico veterinário com doutorado em ciências veterinárias, né? E cofundador do Instituto Pro Silvestre e atualmente como presidente do mesmo instituto. E locutor, né? Essa voz aí. Tem um curso de locução também. Olha, sabia. Karine, conta pra gente como foi que despertou esse teu olhar para a causa, principalmente para os silvestres, e o Bruno também em seguida, por favor. Pronto. Tudo começou quando eu passei a fazer parte da comissão da OAB, de defesa animal, né? E caiu um gavião, um tipo de rapinante na minha varanda, que se chama quiriquiri, que é um pequeno falcão. E ali eu nunca tinha tido contato com animal silvestre e eu fui procurar como ajudá-lo, né? Então, fui ligar para o IBAMA, né? Isso foi em 2021, bem no início. E o IBAMA estava fechado. E aí ele disse, não, aqui não, hein? Estamos fechados sem datas de abertura, né? Nossa. E aí eu fiquei bem preocupada com aquele gavião na minha mão, era um filhote, e aí eu liguei para a Delegacia do Meio Ambiente, né, que atendeu também hoje, é a cofundadora do Instituto Pro Silvestre, que atendeu foi uma policial, que é bióloga também, a Lisiane. E aí eu disse, Lisiane, como vamos fazer isso daqui? Aí ela disse, não, aqui na delegacia não tem como a gente resolver esse problema, mas eu tenho alguns contatos. Então, ela me passou alguns contatos, né, de umas pessoas, uns técnicos que pudessem me ajudar. Tudo surgiu daí. Dali a gente já foi ruminando e a gente foi pensando, cara, quais são os médicos veterinários referências em silvestres aqui? A gente lembrou do Dr. Bruno, que é uma grande referência em medicina veterinária de fauna silvestre, e também outro cofundador nosso, que é o Dr. Marcelo, que também é outra referência. A gente, pronto, dali... Ali foi montando, foi sendo formatado e depois, isso foi em 2021, e no início de 2022 a gente fundou o Instituto Pro Silvestre. E aí a gente já tinha formado um fluxo para todos os animais silvestres em situação de risco. Então, assim, foi realmente um divisor de águas no estado do Ceará. Maravilha. Sim, eu sou médico veterinário, né? Então, assim, eu acho que a gente começa já desde criança com algumas intuições, algumas formações que eu diria até espirituais, né? Sim. Então, assim, eu sempre fui muito, muito, muito linkado aos animais. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar dentro desse universo da veterinária, eu pensei logo assim, tem que ser os animais silvestres. Então, assim, a gente começou a fazer um trabalho muito simples, muito singelo. Eu fazia o acompanhamento veterinário de alguns animais que eram resgatados e eram encaminhados para o Laboratório de Estudos Ornitológicos da Universidade Estadual do Ceará. E lá a gente fazia esse trabalho juntamente com a pós-graduação, mestrado, doutorado. E desde que a gente começou a trabalhar com resgate e reabilitação desses animais, aí chegou a Karine, chegou a Elisiane, do Instituto Pro Silvestre, e fez o convite para eu compor a fundação do Instituto Pro Silvestre já como uma pessoa jurídica, né? Já realmente com toda a formatação que hoje em dia nós atuamos. Sim. Então, a partir daí, a gente formou o corpo de trabalho do Instituto Pro Silvestre, a gente parou de ser um movimento, né? Que era um movimento anteriormente, com várias pessoas de vários segmentos da zootecnia, da biologia, da medicina veterinária, alguns estudantes. E aí a gente foi para a questão realmente de ser uma pessoa jurídica, hoje em dia, podendo atuar com os órgãos ambientais, né? Com SEMA, com CEPA, com SEMASSE, então, com o IBAMA, então todos os órgãos que hoje gerem a fauna silvestre aqui no estado do Ceará. Perfeito. E doutora Karine, né? Uhum. Vamos ver aqui essa questão da atuação intensa, né, em várias comissões. Sim. Como é possível usar o direito como ferramenta na real transformação da causa animal? Pronto. Eu acho que hoje é decisivo usar o direito na proteção da fauna silvestre, principalmente porque nós, né, que somos formados em direito, né, e depois adquirimos a OAB, mas na nossa universidade a gente não tem muito contato com a legislação ambiental de proteção à fauna silvestre. A máxima legislação que a gente atua mais é com relação à fauna doméstica. Tanto é
que a penalidade da fauna doméstica ela é muito superior à penalidade de maus tratos, por exemplo, à fauna silvestre. Uma dá prisão, a outra não dá. Então, realmente, assim, o judiciário ele precisa estar mais atualizado nas questões da fauna silvestre. Entendi. E isso não tem como fazer se não existir processos judiciais que façam os juízes despertarem para essa importância. Infelizmente, a gente ainda vê muitas guerras perdidas quando, por exemplo, um macaco prego, isso aí eu estou dizendo uma causa que o pró-silvestre a gente sofre bastante. Sim. A gente consegue fazer ali uma denúncia à delegacia de defesa do meio ambiente. A delegacia consegue apreender o macaco prego vítima de um infrator que comprou ele num tráfico de animais silvestres. A gente sabe que o macaco prego, para ele ser sequestrado na natureza, ele tem que ser bebê, porque ninguém ousa pegar um macaco prego adulto, que a mordida dele é bem complicada e complexa. Então, pega o filhote. O filhote, até 2 anos de idade, ele está agarrado nas costinhas da mãe. Para pegar o filhote, inevitavelmente, tem que matar a mãe. Então, mata-se a mãe, pega-se o filhote, vende-se na feira do tráfico de animais silvestres, a pessoa compra achando que é um ursinho de pelúcia. Né? Quando ele cresce, a coisa muda. O doutor Bruno depois vai explicar melhor as mudanças de um macaco prego na sua fase adulta. E aí eles simplesmente ficam acorrentados. Eles acorrentam o animal no fundo de casa, no fundo de algum lugar, e fica lá o animal, o macaco, totalmente preso. Né? Então, assim, esse tipo de denúncia a gente faz direto para a delegacia. Os juízes concedem a guarda a gente para poder a gente recuperar esse animal, formar bando com ele e devolver à natureza, sendo que o infrator ele entra com processo. Olha que estranho. O infrator entra com processo contra o órgão ambiental ou contra a instituição que está cuidando do animal e ganha o processo. A gente é obrigado a devolver o macaco para a mão do infrator. Que loucura, né? E isso vem acontecendo numa frequência enorme. Os juízes ficam do lado do infrator ao invés de ficar do lado do animal. Então, o judiciário realmente é quem dá a canetada final sobre a sobrevivência ou não do animal. E a gente está precisando conscientizar esse judiciário. Com certeza. É um ato de crueldade, assim, né? Bem explícito. E falta e de total desconhecimento. Mesmo. Porque na cabeça, assim, a argumentação do infrator é o quê? O animal está apegado a mim e eu tenho depressão, se ele sair eu vou voltar a ter depressão. Sempre, quem paga o pato sempre é o animal. A função ecológica que ele faz para toda a humanidade na floresta, né, dispersando dezenas e dezenas de sementes, né, que vão se transformar em árvores, que vão ajudar na nossa sustentabilidade enquanto seres humanos, isso daí fica em segundo plano. Porque o primeiro plano é o que o infrator ali ele tem interesse, né? E isso realmente precisa ser mudado. Eu já abro o link para dizer que a Comissão da OAB de Defesa Animal vai fazer a primeira audiência pública de macaco prego aqui no estado do Ceará. Perfeito. E vai ser voltada só para os juízes. Maravilha. Então, assim, a gente vai convidar vocês, se vocês quiserem cobrir o evento. Por favor. E vai ser bem voltada para essa temática. Bastante interesse em informar sobre essa questão. Bruno, doutor Bruno, né? Quais são os maiores desafios assim, na proteção da fauna silvestre aqui no Ceará? Os maiores desafios a gente vem para falar e lidar do ser humano. Infelizmente, né? Digamos assim, infelizmente nós, seres humanos, né? Há questões antrópicas, né? Que realmente vêm devastando tanto os hábitats quanto essa questão que hoje em dia se diz o seguinte: é a cultura criar animais, é a cultura de repente pegar os pássaros que estão soltos ali e colocar dentro da gaiola, é a cultura de repente comer a caça, porque nós sabemos que pela legislação é proibido caçar, mas assim, ainda tem aquela cultura de vou lá para o interior, no feriado, estamos chegando no feriado, né? Sim. Eu vou lá comer um mocó, eu vou lá comer um avoante, eu vou lá comer um tejo, um tatu. Então, tudo isso é proibido, porque assim, a caça ela só é permitida se for o quê? Em questão de subsistência. Sim. Questão de subsistência quando eu não tenho valor nenhum para poder ter a minha proteína no meu prato. Mas se eu tenho dinheiro para comprar uma arma, se eu tenho dinheiro para comprar a minha meota, a minha cachaçinha, quer dizer que eu tenho dinheiro para comprar também um ovo, que de repente seria a fonte proteica. Então, a partir desse momento que a gente parte desse pressuposto, já não é caça e subsistência. Então, assim, a maior lida, eu acho que a maior dificuldade realmente
realmente é a educação ambiental, é ter essa lida com a comunidade, é ter essa lida com as pessoas que fazem trabalhos, e às vezes não é nem só aquela comunidade pequena, às vezes tem pessoas por trás que são muito grandes, que são os traficantes, né? Que realmente vão lá. A gente sabe que assim, nós temos hoje em dia pequenas populações para pagar verdadeiro no estado do Ceará, pequenas populações em algumas cidadezinhas. O que acontece? Na época de reprodução, eles pegam o quê? Todos os filhotes. Mais uma vez, a mesma coisa do macaco prego, porque assim, o papagaio ele só vai ficar manso, dócil, se for pego desde filhotinho, tratado com papa. Então, eles vão nos ninhos, na época reprodutivo, tira todos aqueles filhotes, quer dizer, a gente perde uma população que está se regenerando, que está ali se refortalecendo, pega aquilo ali e vai vender. Então, se a gente não quebra esse ciclo, porque nós temos outras problemáticas. Nós temos problemáticas de quê? Degradação de hábitat, falta de recursos alimentares para esses indivíduos mesmo, que a gente está perdendo nessas áreas. Né? Então, se a gente tem essa problemática já maior e junta com essa apanha desses animais, como é que essa população ela vai sobreviver? Então, assim, nós temos essa pequena problemática. Então, eu diria sempre assim, o nosso maior problema é o homem. Infelizmente. Difícil, né? É uma questão cultural e de educação também. Educação. Nós estamos fazendo um trabalho muito bacana, Bruna, que é tipo o seguinte, a gente faz trabalhos de solturas, né, de alguns indivíduos dentro do interior do estado do Ceará. Então, nós temos um projeto chamado Expedições Vida Silvestre. Nessa expedição Vida Silvestre, quando a gente faz uma soltura, tipo assim, do macaco prego, a gente vai até as comunidades, dando palestras para o pessoal das associações, dando palestras para as escolas, para as criancinhas, para os adolescentes já, para falar a importância da ecologia desses animais, a importância daquela função biológica, ecológica que ele está fazendo ali, e que quem perde mais são quem? Geralmente essas pessoas que estão na zona rural. Então, eles têm que ser os maiores protetores daquela área, porque eles sabem o que está acontecendo ali. Então, às vezes, realmente é questão de denúncia. Nós sabemos assim, nós não temos assim um batalhão do meio ambiente ou então uma delegacia que tem um efetivo muito grande. Nós não temos. Sim. Mas se de repente a população vai fazendo a sua parte, de repente vai conscientizando o vizinho, que de repente o vizinho caça, ou então o outro, um parente, às vezes, porque às vezes tudo é da família, né? Naquela zona rural, né? Sim. Que de repente faz aquela apanha para poder fazer a venda. Se a gente vai conscientizando de um por um, então a gente consegue fazer um trabalho mais efetivo. Até porque, assim, se a gente faz uma soltura de animais naquela área e eles vão ser pegos novamente, então tem algo errado. Então a gente precisa quebrar esse fluxo para realmente a gente ter ações mesmo que sejam eficazes, né? Com certeza. Vai de pouquinho em pouquinho, mas o importante é que a mudança seja feita. Ela ocorra. Né? Justamente. Doutora Karine, a diferença, assim, né, entre o animal doméstico e o animal silvestre em relação à lei é muito discrepante? É bem discrepante, porque a legislação criminal em relação aos animais domésticos, né, em especial cachorros e gatos, ela penaliza em até 5 anos de prisão, né? Então já consegue gerar um efeito, né? Uma pessoa que maltrata hoje um cachorro, se ela conseguir ser flagrada nisso, então comprovado os maus tratos, ela vai para a cadeia. Sim. O animal silvestre não tem essa possibilidade, pelo tráfico de animais silvestres, nem pelos maus tratos, porque a lei ela é bem taxativa quando ela fala que animais domésticos, ela fala até cachorros e gatos, que sofrem maus tratos, aí tem essa penalidade. E todas as outras espécies ficam fora disso, entendeu? Então, assim, não para as outras espécies fica realmente muito deixando a desejar. O tráfico de animais silvestres, gente, que é a terceira maior organização criminosa do planeta, ele não tem penalidade de prisão. É uma simples multa, e que a multa em 2 animais silvestres que ele vende já pagou. Ele vende 100 animais silvestres. O que é uma multa para um traficante? Nada. Entendeu? Vale a pena na cabeça dele. Então, assim, graças a Deus, a gente, depois que o Pro Silvestre ele foi fundado no Estado, e quando eu falo que ele foi divisor de águas, é por provas concretas. Sim. Assim que o Pro Silvestre foi fundado, o primeiro foco de incêndio que a gente queria debelar era as questões das operações de polícia da Delegacia do Meio Ambiente, que até então ela tinha dado uma freada porque não tinha os setas do IBAMA para receber animal. Então, a gente até entendia a delegacia. Como é que eles vão fazer a operação se não tem para onde levar o animal? Quando o Pro Silvestre nasceu, mudou até esse paradigma. Porque, na hora que o Pro Silvestre nasceu, a delegacia chamou a gente para conversar logo em seguida. Eu lembro que o delegado titular, atualmente, que, para mim, é uma pessoa assim... É um delegado que deveria ensinar toda a delegacia do meio ambiente a fazer crimes de combate ao tráfico de animais silvestres, que é o doutor Wilson. Sim. Então, ele ligou para a gente assim que a delegacia... que ele assumiu a titularidade da delegacia. Ele ligou para a gente e disse, eu queria convidar o Pro Silvestre para passar o dia inteiro aqui,
né, nos informando aqui na delegacia. Eu vou chamar todos os meus policiais para poder eles entenderem a realidade do tráfico. A gente foi lá, passamos o dia todo, e depois de lá esse homem, ele realmente começou a montar operações de inteligência no combate ao tráfico de animais silvestres e começou a prender o traficante não pelo crime de tráfico, que não dá prisão, mas pelo crime de formação de quadrilha, que dá prisão. Então, hoje, os 2 maiores traficantes de animais silvestres do estado estão no presídio. Olha Porque só. quem prendeu foi o doutor Wilson, porque ele foi além. Ele saiu da lei de crimes ambientais e foi para o Código Penal. E ele conseguiu prender. Ele usou a lei de uma forma que... Uma forma que realmente tem eficiência. Que funcionasse. Exatamente. Foi muito bom, viu, essa jogada dele. Uhum. Doutor Bruno, sobre as ações e conquistas até aqui do Instituto, vocês dois, né? Vocês têm aí histórias para contar. Gente, assim... Conta um pouco pra gente. Vamos lá, né? Sobre as conquistas e nossas ações. Isso. Enquanto profissional, acho que teve um animal muito emblemático, que a gente fez até uma recuperação dele, foi uma estrutura que foi uma coruja, que é chamada... o nome científico dela é Pussatrix perpsillata. É uma coruja, a coisa mais linda que existe no estado do Ceará. E que ela chegou para mim realmente muito debilitada. E a gente ela foi encaminhada pela Secretaria do Meio Ambiente de Maranguape. A gente conseguiu reabilitar esse animal e fazer a soltura dele naquele período crepuscularzinho, noturno, né, na serra. Então, assim, isso foi acho que uma das solturas mais emblemáticas que nós vivenciamos. E assim, hoje em dia, como a gente estava falando, hoje em dia nós temos um fluxo muito bacana para quase todos os táxons aqui no estado do Ceará. Macaco prego, por exemplo, há toda uma complexidade. A gente precisa montar um grupo. Primeiro, a gente precisa fazer a sanidade do animal, saber como é que ele está, se ele está portando alguma zoonose, se pode estar portando algum vírus que pode ser prejudicial para a própria espécie. Depois que a gente faz todos os exames dele, tem a questão de montar um grupo social, porque são indivíduos que vivem em grupos sociais. Então, tem que ter um macho alfa, tem que ter as fêmeas e também o juvenil. Se a gente não consegue montar esse grupo, o que acontece? Como eles vivem em sociedade, então acontece o quê? Que se ficar um indivíduo que não se comunica com esse, pode ser que ele se perca no meio e sozinho ele não vai sobreviver na natureza. Ele precisa ter toda essa formação do grupo. Depois que a gente forma esse grupo, tem a questão de aclimatar esses indivíduos na região que eles vão ser soltos, né? Tem também a questão da transição alimentar, porque muitos chegam muito deficitários com a questão de nutrientes. Às vezes estão comendo o quê? Macarrão, feijão, essas coisas que não vão realmente nutrir da forma correta. Então, a gente tem que ter uma adaptação alimentar. Sim. Formação do grupo depois vai para a aclimatação. Hoje em dia, nós temos o Instituto ProSilvestre gere áreas de solturas com recinto pré-soltura de macaco prego que não existia aqui no estado do Ceará. Entendeu? Então, esses macacos vão para lá, eles passam mais ou menos 1 mês, 2 meses naqueles recintos. Eles ficam interagindo com os animais de vida livre que passam naquela área, que tem uma área de ocorrência. É tudo filmado com nossas câmeras TRAPS, então é registrado. Então, só depois dessa adaptação, dessa comunicação desse grupo com o grupo local, que a gente faz a soltura chamada soft release, que seria a soltura branda. A gente abre as portas e eles vão saindo aos poucos. E o aporte de alimentação, a gente ainda continua fornecendo, até chegar um momento que o bando não retorna mais. Então, assim, isso é um avanço muito grande, porque assim, até então no estado não tinha esse tipo de trabalho com macacos pregos em que... Outros avanços. Hoje em dia, nós fazemos parte de planos de ação estadual do Instituto Chico Mendes, que é o ICMBio. Então, assim, nós estamos dentro do plano das aves da Caatinga, que nós estamos com 4 espécies para poder fazer ou a refaunação de algumas áreas do estado, ou então revigoramento populacional, que seria fortalecimento populacional, com espécie amazônia estiva, né, que é o papagaio veradeiro, a Araclorópteros, que é a arara vermelha, que é uma espécie que já existiu no estado, não existe mais no estado, então a gente vai fazer um trabalho realmente de refaunação dentro do estado dessa espécie. Nós temos o pitacilgo do Nordeste, que é o Spinus jarrelli, que também é um passariforme muito pequenininho, que também está quase extinto, porque é uma ave canoura, então o pessoal pega, aí o que acontece? Essas aves canouras, que geralmente quem canta são os machos. Então o traficante vai lá e pega todos os machos daquela região, quer dizer, assim, acaba tendo um déficit populacional, porque fica um número muito grande de fêmeas e os de machos não. Então, assim, nós iremos fazer esse trabalho junto com o Instituto Chico Mendes e também a aratinga jandaia, que a jandaia é a ave símbolo do estado do Ceará, é considerado o canto do Ceará, né, que é jandaia. Então, assim, a gente vai fazer um trabalho tanto aqui no Parque do Cocó, de soltura, de fortalecimento dessas espécies aqui. Hoje em dia, a gente consegue ver pequenas populações de 6 indivíduos, 8 indivíduos sobrevoando pela cidade. Então, iremos fazer esse trabalho. Então, isso, para a gente, é um trabalho muito grande de conservação dentro do estado. Então, são coisas realmente que não se via, são coisas assim, com pioneirismo incrível. Assim, é um instituto que está promovendo isso e fomentando e questionando todos os órgãos ambientais e como realmente trabalhar. E outra coisa também muito bacana são os animais que, de repente, eles sofrem com as situações antrópicas dentro da cidade. A gente precisa saber que nós temos que coexistir com esses animais. Nós precisamos saber que a grande metrópole também há animais silvestres.
rondando por lá. Nós temos o carcará, Sim. nós temos os periquitos da caatinga, os periquitos do encontro amarelo, nós temos as jiboias, nós temos tantas espécies, os caçacos, né? Caçacos, Então, assim, são espécies que estão lá e que a gente precisa conviver com eles e respeitar. Então, assim, quando um animal desse chega, de repente de um choque, de uma coruja na vidraça de um prédio, que a gente consegue reabilitar esse animal e dar a chance de soltá-lo e dar essa chance de vida para ele, porque senão ele ficaria jogado e iria a óbito mesmo. Então, assim, isso pra gente é muito primoroso. Então, assim, agora sim, temos que trabalhar a educação ambiental. Tipo assim, nós temos algumas problemáticas. Se eu sei que uma ave está se chocando numa vidraçaria de um prédio, o condômino, o síndico, de repente, tem que pensar de como a gente adesivar essas vidraças, como a gente sinalizar para essas aves não ocorrer mais esse choque, entendeu? Então, se tudo nós temos que estar vendo o nosso entorno, sair um pouco da nossa caixinha, como se diga, da nossa bolinha, e começar, né, ver o universo, ver em volta, porque assim, a partir de onde você está, naquela pontinha ali, que a gente consegue fazer grandes ações. A importância do Instituto é nítida, né? Não tem como são várias ver ações. Muita coisa, muita mudança. Questão desse espaço que você citou, né? De reabilitação dos que vocês resgatam. E, assim, é um trabalho muito técnico, né? Muito estudo e um trabalho muito técnico. A questão de coabitar também, a gente citou muito aqui quando veio o vereador Gabriel Biologia, sobre essa questão do atropelamento ali de animais no Cocó, né? Ali perto, próximo ao Iguatemi. Então, realmente precisa ter essa... Precisa. Um problema insano que nós temos, que é na Sabiaguaba, que os carros entram lá e tem quebra-ovos, destrói ninhos. Então, assim, é um trabalho assim mesmo, assim, muito árduo que a gente precisa fazer e, assim, sempre estar catucando os órgãos ambientais. Assim, cadê vocês? Onde vocês estão? Precisamos fazer alguma coisa. Porque senão cada um fica no seu marasmo e está tudo bem, entendeu? Eu estou impressionada aqui e... como é que eu posso dizer? De uma forma muito boa, porque saber que esse projeto existe e que contribui bastante aqui para a gente do Ceará é uma alegria. Muito bom aqui na causa animal e tudo faz diferença para a gente. A gente costuma dizer, né, quando a gente tem filho, que a gente vê se o filho é bom pelos frutos que o filho dá, né? Então, se o Pró Silvestre a gente puder chamar de filho, a gente consegue ver os frutos bons que ele trouxe, né? Sim. Porque quando a gente fundou o Pró Silvestre, realmente o Estado do Ceará estava no caos. A gente não só estava no auge da pandemia, né, que ninguém saía de casa, muito menos para proteger animal silvestre, quanto as portas do centro do IBAMA que recebia animal estavam fechadas desde 2018. Então, era o pleno caos. O tráfico era grande referência aqui no Brasil. O tráfico lá no Ceará está liberado. E aí a delegacia ela tinha diminuído as operações por causa também dessa problemática, né? Que não tinha fluxo de animal silvestre. Né? Quando a gente fundou o Instituto, o primeiro foco foi debelado, ou seja, a delegacia voltou a fazer os combates de tráfico, porque já tinha um instituto para receber esses animais. O segundo, a gente foi conversar com o superintendente do IBAMA à época e a gente perguntou para ele o que precisaria para ele reabrir os CETAS do IBAMA. Né? E eu lembro que, na época, ele disse assim, não é o atual, é o anterior. Né? Ele disse assim, gente, o CETAS está fechado desde 2018, então não dá para abrir assim. Eu tinha que ter planejamento, toda máquina pública precisa do MAP para poder a gente planejar um ano antes. Assim não dá para abrir. E aí, mais uma ousadia do Pró Silvestre, a gente falou, não, quais as maiores deficiências? Porque vocês têm os recintos, que é o que a gente mais precisa. Sim. Se você abrir os recintos para a gente faz a medicina veterinária dos animais e aí você dá conta do resto. Ele disse, não, calma, medicamento também não tenho como e nem ração para os animais, porque eu não planejei um ano antes. O que ele poderia oferecer era o pessoal, porque é pessoal concursado, né? Então, o recurso humano eu posso. Então, a gente também arcou com os medicamentos, com a medicina veterinária e com a ração dos animais do CETAS. Fizeram acontecer. E assim o CETAS foi reaberto. Então, assim, 2022 inteiro, o IPS estava atuando diariamente no CETAS com essa questão. Mas em 2023 ele já conseguiu andar com as próprias pernas, porque houve esse MAP e aí foi. Então, assim, foram dois frutos muito bons, né? Sim, com que certeza. Oi, Bruno, tu ia falar alguma coisa? Não, que você falou recursos humanos, mas recursos humanos sem veterinários. Porque sem veterinários. Na época não tinha veterinários, hoje em dia tem, mas na época não tinha. O que eles ofereceram foram tratadores, né? Então, tratadores, e o IPS ficava com todos os médicos veterinários, que eram os fundadores do Pró Silvestre, com os medicamentos e com os alimentos dos animais que a gente levava. Isso foi bom porque fez o motor voltar a andar. Sim. Eu não sei se a gente não tivesse feito isso, hoje o CETAS estaria reaberto.
Fica aí a dúvida. Fica um pouco de dúvida, né? Mas quase certeza, enfim. Eu ia perguntar para vocês um caso assim que marcou bastante. Você falou da coruja. Foi, mas aí é o mesmo caso? Você concorda? Não, são duas diferentes. Pronto. A coruja é a murucututu, é uma bem peluda, parece um urso de pelúcia. É linda. Queria que vocês trouxessem aqui pra gente qual foi o caso que mais impactou, que foi positivo. Eu acho que assim, eu acho que para cada cofundador do IPS, teve um caso talvez que chamou mais atenção, né? Para mim ficou muito forte o Quiriquiri, porque ele, para mim, foi que abriu ali a porta para os silvestres, né? Mas eu acho que que eu acho que é consenso de todos foi a onça parda. A onça parda. Vamos saber um pouco dessa onça. Infelizmente não está mais entre nós, a gente vai contar o histórico, mas a gente deu o nome dela de Rudá, que é o deus do amor, era um macho. E foi uma onça que foi valente, conseguiu sobreviver 2 anos ainda. Mas ela foi vítima de muitos males, né, que hoje assolam a fauna silvestre, né? Ela estava vítima da caça, isso foi ali numa cidade chamada Martinópole, perto de Sobral, e ela estava acompanhando a mãe, sendo que o caçador estava tentando caçar as duas, né? Ela tinha mais de 30 projéteis de chumbo dentro. Pronto. Então, assim, tentando fugir das balas, né, dos caçadores, acompanhando a mãe, ela acabou que foi atropelada, porque ela foi atravessar aquelas ruas de barro no meio da floresta, né, e um carro passou por cima desse filhote. Então, quando a guarnição da polícia chegou para fazer o resgate do filhote, a mãezinha ainda estava do lado, mas aí quando viu a guarnição, fugiu. Então, esse filhotinho veio para o Pro Silvestre. A gente tentou muito salvar a vida dele, né? Durou 2 anos, né? Mas assim, a pata dele já estava muito comprometida. E aí tivemos que amputar, então ficou um filhotinho de 3 patas. Então, ele cresceu e tudo. O Cetas foi o primeiro animal que a gente levou para o Cetas, porque o superintendente tinha aceitado a nossa proposta. Sim. Então, a gente fez 2 cirurgias nela, e cirurgias caríssimas, assim, por baixo 10 mil, uma cirurgia, né? E assim, de reconstrução da outra pata. A gente fez o possível, né, Bruno? Mas depois de 2 anos, infelizmente, o nosso Rudá ficou para a história. Hoje ele está taxidermizado no Museu da História do Ceará. Você vai lá em Pacuti, você vê o Rudá lá. Mas é taxidermizado e está a história dele lá, né? Vítima de caça e vítima do atropelamento de fauna, que existe muito também. Estradas que cortam florestas no meio, elas não têm a preocupação de fazer passagens de fauna. Aquela fauna que todo dia está acostumada a fazer aquele trânsito, de repente ela é atropelada por um carro, porque foi montada do dia para a noite uma estrada lá, e não se preocuparam em fazer passagem de fauna, que são importantíssimas. O que seriam essas passagens de fauna, né? Porque tem gente que às vezes não compreende, né? Seriam os túneis que vai passar por debaixo, né, do asfalto, ou então as pontes, para quem é mais arbóreo, né, passar por cima, né, da avenida. Não passar, não ter aquele trânsito realmente e correr o risco de atropelamento. Seria bom também até para o cocó ali, seria, né? Em algumas regiões são necessárias ter essas passagens. Já existiu essa conversa? Muito. Já conversamos com vários órgãos sobre essa, porque sim, há uma problemática, sim. Às vezes a gente não tem, de repente, um dado quantitativo certeiro de quantos animais são e quais são as principais vias, mas a gente sabe quais são as vias que realmente acontecem. Muito atropelamento, às vezes, de raposa, né? De capivara, de iguanas, de jiboias, que tem alguns pontos que são bem críticos, mas até então nós não temos. Mas é necessário que começar a pensar em construí-los, né? Nesse ponto é até interessante falar. O Ministério Público entrou na conversa, né? Então foram feitas várias denúncias numa estrada que cortou a floresta ali da APA do Pacuti, fica ali em Aquiraz. Sim. A estrada cortou no meio, o atropelamento de fauna lá é muito intenso. De capivaras, de jiboias, né? Uma vez mesmo eu estava passando por lá, eu vi a pobre da jiboia lá se contorcendo. Eu consegui pegar, levei para o Silvestre, mas ela morreu, né? Ela já tinha passado muitos carros já em cima. Mas coruja, a gente vê raposa. E isso foi levado ao Ministério Público, então ele abriu um inquérito e ele chamou o Pro Silvestre para ir para essa audiência, né? E perguntou nossa ideia, e lá a gente falou, né? Ele não só intimou o Pro Silvestre, intimou os órgãos ambientais também. E lá o Pro Silvestre, quando recebeu a palavra, a gente disse, olha, aqui a solução é passagem de fauna. Aliás, a gente estranha que o órgão licenciador ambiental não tenha feito essa condicionante quando liberou a construção da estrada. Na mesma hora, a promotora olhou para o órgão, né? E aí perguntou, por que vocês não fizeram essa condicionante? Não,
fizemos. E ela disse, e vocês não multaram? Porque eles não fizeram a passagem de fauna. Aí, não multamos. Então tá aí, né? É um grande incentivo para que continuem a fazer esse tipo de coisa. Então, e salvar muitas vidas. Pois é. Então, assim, agora a promotora está marcando colado. Eu acho que nessa localidade vai ser construída uma passagem de fauna, porque a promotora ela ficou bem revoltada. E que isso ocorra em todo o Brasil, no Ceará, porque realmente faz diferença. É isso aí. Doutora Karine, você coordena, né, a célula de fauna silvestre da CEPA Ceará, do estado do Ceará. O que essa célula representa e quais são as metas? Pronto. Falando de frutos, né, eu acho que essa célula também foi um fruto que foi muito fomentado pelo Instituto ProSilvestre, né? Sim. Devido ao trabalho que o divisor de águas que o ProSilvestre estava fazendo no estado, a Secretaria Estadual de Proteção Animal, né, que nasceu, acho que foi 1 ano ou 2 anos depois do ProSilvestre, ela teve esse insight, para mim, super assertivo. Não, por que não chamar para compor aqui a coordenação da célula de animais silvestres uma pessoa que nasceu, que criou o Instituto no meio do furacão da fauna silvestre. Então, me convidou, né? Eu aceitei, eu achei bem assertivo. E, assim, hoje, eu acredito que a célula de fauna de animais silvestres da CEPA, ela está sendo também pioneira e divisora de águas, porque ela está fazendo políticas públicas voltadas exclusivamente para a fauna silvestre. Pronto. Isso nunca se viu antes no estado. A gente vê políticas públicas bem abertas e genéricas, de meio ambiente genérico, né? Mas focada para a fauna silvestre, só a CEPA, a célula de animais silvestres da CEPA. Que bom saber disso, né? Que o poder público está investindo nessa parte, chamou gente competente que tem técnica, né, sobre o assunto. Sim. Era uma das coisas que a gente ia citar aqui, das políticas públicas, né, que estão feitas para combater o crime com mais eficácia. E ações simples que podem ajudar a combater o tráfico de silvestre. Como denunciar o tráfico também? O que é que quem está ouvindo a gente, o que é que a gente pode fazer para fazer uma denúncia? Nós temos alguns contatos, né, aqui no estado que pode ser feito para fazer denúncia. Um dos contatos é o CIOPS 190. O 190 hoje ele distribui entre os órgãos da segurança pública, né? Então, qualquer denúncia que você faz lá, ela chega tanto no batalhão da Polícia Militar Ambiental, quanto na Guarda Municipal, quanto na Delegacia Civil também. Então, o CIOPS hoje é uma boa ferramenta para isso. Mas também temos o Ministério Público. Se você entra no site do Ministério Público, tem lá a denúncia, você pode denunciar por lá. E até temos também a Delegacia de Proteção do Meio Ambiente. Então, se você entrar no site, tem lá o WhatsApp que eles fornecem. Depois, no final do programa, se quiser, eu posso fornecer o WhatsApp da delegacia. Vamos e você também pode passar por lá. Então, temos pelo menos 3 ferramentas que servem de equipamento para a pessoa fazer denúncia. Pronto. Né? Aqui em Fortaleza, Ceará, a gente tem uma feira. Feira que se chama Feira dos Pássaros, né? Já começa daí. Começa que tem algo errado, né? Então, vamos supor, eu chego lá no domingo, na Feira dos Pássaros, eu identifico animais silvestres sendo vendidos, eu faço essa denúncia. Sim. Na prática, doutora? Na prática, o que eu vejo quando eu vou nessa feira justamente fazer denúncia é que não acaba. É que todo domingo na Feira da Parangaba está lá os animais silvestres. O que é que eu já vi acontecer? Né? Eu já vi o batalhão de Polícia Militar Ambiental chegar, mas quando chega em carros, né, parametrados, quando os traficantes veem aquilo, todos saem. Inclusive, jogam animais dentro da lagoa. Né? Hoje, temos jacarés dentro da Lagoa da Parangaba. Não é porque eles têm ocorrência lá, porque não tem. É porque o jacaré, quando ele é vendido, que é filhote, ele está ali. Quando chega o batalhão da polícia para fazer a batida, o traficante só joga ele lá na lagoa e ali ele cresce e hoje ninguém pega esse bicho, porque está gigante. Né? Então, é esse o motivo que tem jacaré por lá. E é isso que acontece. Então, assim, a gente já conversou muito com o delegado, né, de Polícia Civil da Delegacia do Meio Ambiente e ele já até falou pra gente, olha, ali a melhor forma de fazer é ir a paisano, os policiais todos a paisano, uma grande operação de inteligência. Sim. E com várias instituições interligadas. Né? Então, tem que estar todos os órgãos de fiscalização junto nessa operação. Tem que estar a IBAMA, tem que estar a SEMASSE, que são 2 órgãos de fiscalização, um estadual, outro federal, e tem que estar a Delegacia do Meio Ambiente para poder montar realmente uma operação que desmonte aquilo. Isso de maneira pontual, porque não tem como todo fim de semana eles fazerem isso. Sim. Mas de maneira frequente. Eu penso que é uma praça municipal. Eu penso que se a prefeitura quiser, ela acaba com isso. Ela coloca um guarda municipal lá, coloca uma guarnição logo lá, direto. O ideal, entendeu? né? É o ideal. E aí pronto.
Pronto, então assim, eles nem pousam, não vão conseguir pousar lá porque tá a guarda direto lá. Pronto. E agora eu acho que até tem uma possibilidade de falar mais com esse órgão municipal, porque eu vi que nasceu uma Secretaria Municipal de Proteção Animal. Isso, eu acho que poderia era só uma coordenadoria e agora já está como secretaria. Eu acho que poderia ser uma das primeiras iniciativas, acabar com a Feira da Parangaba. Eu conheço um instituto muito bom, na verdade conheci hoje aqui, estou bem fascinada e eu acho que eles fazem acontecer, sabe? Como fizeram. Então, Sim. eu estou na torcida, eu acho que vocês vão conseguir, Sim. de alguma forma, dar um norte para essa operação. Vi que a doutora aí no brinco, o doutor aí também, seria um ponto muito forte aqui na cidade. Porque a questão, como a doutora citou, do jacaré pequenininho, filhote para a lagoa, isso quando chove, quando o jacaré sai, é um perigo para ele, um perigo para a população. É uma área de lazer, que a população está tomando banho ali também. Você que não sabia por que tem jacaré na Lagoa da Parangaba, a resposta foi dada. Então, você ajude a denunciar. Quanto mais denúncia na Feira da Parangaba sobre esse tráfico ilegal, denuncie para ajudar aqui o Instituto, ajudar a gente da causa a fazer a diferença. Vale muito a pena, né? É isso. Estou fascinada aqui com as informações. Doutor Bruno, a educação ambiental é uma aliada, né, nessa luta. E como é que a gente pode aproximar a população da causa dos silvestres, né? Eu acho que a população ela precisa compreender o papel de cada espécie e como coexistir com essas espécies. Por exemplo, fora a questão de caça e tráfico, nós temos alguns, digamos assim, alguns mitos. A coruja passou e gritou em cima da casa, alguém vai morrer, né? É um mau presságio. Não é, ela está se comunicando com uma outra espécie lá. Então, assim, e acontece, as corujas elas são muito vítimas de pedradas por causa disso. Nós recebemos muito animais por causa disso. Eu pensei que era só gritar, viva os noivos. Não, tem pessoas que realmente estão com o estilingue para tirar um agouro da casa. Então, assim, precisamos compreender que ela não está fazendo isso para mau agouro e que ninguém vai morrer. Ela está lá só passando, às vezes comunicando entre um e outro. E outra coisa, as corujas, nós sabemos assim, que os ratos eles dominam as cidades, normal. O rato é um animal sinantrópico que está ali. E elas fazem um controle muito grande desses ratos. Então, se você tem uma coruja ali perto, ela vai estar tendo controle daquelas ratazanas. Então, assim, vamos manter as corujas lá. É igual o caçaco, que é outro animal que o pessoal pensa que é um roedor. Não é, ele é um marsupial. Ele tem um marsupiozinho, aquela bolsinha que ele carrega os filhotezinhos no ventre, né? Então, assim, acontece que na época que elas estão se reproduzindo, as mamães elas carregam os filhotinhos no dorso, então elas ficam mais pesadas e andam mais devagar. E as pessoas acabam também matando esses animais. A gente precisa saber que os caçacos eles vão controlar o quê? Vão controlar os escorpiões, porque o veneno do escorpião, a pressão do escorpião não ataca eles, não pega. Então, assim, ela pode ser picada, que ela não tem nenhum problema, porque a própria fisiologia e a imunologia desse animal se desenvolveu para isso, né, com a questão da evolução ecológica. Então, vai ter esse controle, porque ele vai comer o escorpião, ele vai comer algumas serpentes que estejam ali. Então, assim, ele faz um controle de muitas pragas que estão assim em volta da sua casa. Então, vamos deixar os caçacos lá. Outras coisas, serpentes, nós temos muitas jiboias. Gente, a jiboia, se ela passar, ela não vai fazer mal nenhum. A jiboia vai comer o fulano. Não vai, você não faz parte da alimentação. Não é anaconda, não é uma mega. É muito mito, então, né? É muito mito, ela vai só passar e nem é um animal que ele é agressivo. Deixa ele lá no cantinho dele, ele vai passar. Se você sabe que está perto de uma mata, o que a gente faz sempre? Pega um cabo de vassoura para manter a distância de 1 metro, 1,5 metro, coloca no balde, coloca numa outra área lá, verde, mais próxima. Ou então chama os órgãos ambientais para poder fazer o recolhimento desse indivíduo. Então, assim, a partir do momento que a gente faz essa educação ambiental, desses pequenos detalhezinhos, entendeu? Então, vai nos ajudando. É igual aos primatas. Nós temos uma doença chamada herpesvirose, né? Que para o ser humano é aquelas bolinhas que ficam no cantinho da boca, né? 70% da população tem. Passou, a imunidade voltou, aquelas bolinhas desapareceram. Só que para os primatas ela é fatal, da meningoencefalite. O que acontece? Nós tivemos uns casos muito graves no parto cocó, por quê? Porque a população se alimentava, e ela estava lá com herpesinho, e dava alimento para o macaco. Nossa. Perdemos grandes bandos de saguis lá no cocó por causa disso. Então, assim, são pequenos detalhes que a gente precisa fazer essa educação ambiental e mostrar como é que nós podemos coexistir com esses animais, saber assim, como é a lida com cada um desses animais. Uma sinalização, então, assim, né? É uma sinalização. Colocar, né? Proibido assim, alimentar. E na época que a gente foi o Instituto ProSilvestre que realmente descobriu que foi realmente a herpesvirose que dizimou 2 grandes bandos de saguis dentro do parque. Assim, infelizmente fizemos acordo na época com o SEMA, com o SEMAS, com o CESA, com todo mundo, assim, vamos fazer um trabalho de educação ambiental.
ficou só na conversa e não foi à frente. E é algo que era necessário e que era urgente naquele exato momento do Parque Cocó fazer aquele trabalho de educação ambiental. Então, assim, algumas coisas muito sensíveis, às vezes, que a gente precisa fazer, são pequenos detalhezinhos que, às vezes, a gestão pública, infelizmente, às vezes ignora e finge que está tudo bem. E não está tudo bem. Não está tudo bem. De maneira para esses macacos saguis, não ficou tudo bem. Então, assim, são vários fatores. Hoje nós temos a CEPA, que na época nós não tínhamos a CEPA, Sim. né? Então, assim, a gente consegue ter um diálogo maior. Eu acho que a CEPA, com a célula dessa parte da coordenação de Silvestre, eu acho que é mais sensível para esses fatores. Então, a gente consegue ter um aliado maior, de repente, sensibilizar também os outros órgãos, já que são órgãos estaduais, né? De um órgão insensibilizando o outro, porque um órgão, quando ele aparece, ele não vem, de repente, para segregar. Eu acredito que todos fazem parte do Estado, então, assim, todos vão, dentro da sua sinergia, dentro das suas competências, trabalhar juntos para poder ter uma efetividade, uma eficácia maior nas ações públicas estaduais, né? Dentro do Estado do Ceará. Com certeza. Achei interessante quando ele falou, porque eu lembrei da educação ambiental que a gente estava fazendo no sertão, né? A gente vai muito para o sertão do Ceará. Sim. E lá, a gente, quando chegava na sala de aula das crianças, a gente perguntava, gente, o que é que a coruja causa aqui para vocês? Aí todo mundo, azar! Todo mundo. Meu Deus. Porque se passar em frente vai morrer alguém. Se passar em cima da casa assoviando, morre alguém. As crianças em coro falando. Aí a gente tá certo. Quantas pessoas morreram aqui depois do assovio da coruja? Ninguém. Aí, não, ninguém. Nem o avô que estava idoso, não, ninguém. Eu disse, então, gente, isso é história. Então, realmente, aí a partir daí a gente começou a mostrar os filmezinhos da corujinha, pegando o rato, aí as crianças começam a mudar a mentalidade, né? Porque muitas vezes mudar a mentalidade de quem já está ali adulto é mais difícil, a gente sabe como é que é. Mas mudando ali das crianças, fica mais fácil, né? Tem uma afeição pelo animal. Doutora, juridicamente falando, como que as ONGs e as instituições conseguem se fortalecer para atuar mais nessas causas? Essa pergunta é muito interessante, até para a gente deixar bem claro para a população que existem 3 setores na República Federativa do Brasil. Temos o primeiro setor, que é o poder público, temos o segundo setor, que é a iniciativa privada com fins lucrativos, e temos o terceiro setor. Sim, temos o terceiro. Porque as pessoas parecem que o terceiro setor é aquele primo pobre enjeitado, que não é nem reconhecido por lei. Estamos na Constituição Federal. Então, tem que olhar de igual para igual. Infelizmente, eu estou falando também como primeiro setor, porque eu também sou poder público. Sim. Mas, assim, eu converso com muitos poderes públicos e eu vejo, às vezes, um olhar de cima para baixo. Não é assim que se olha o terceiro setor. O terceiro setor, ele faz, a gente costuma dizer, uma função vocacionada ao máximo. Porque se o terceiro setor ele faz função pública totalmente voluntário, imagine se ele receber um incentivo. Entendeu? Porque eu vejo, assim, eu tenho inúmeros colegas concursados. No direito, a gente tem muitos concursos e acaba que muitas pessoas vão para os concursos. E muitos colegas meus são, assim, se identificaram lá no concurso, mas outros nem tantos. Mas eles falaram, não, mas eu passei no concurso, não tenho essa vocação, mas estou ali. O terceiro setor não é isso, é só vocacionado. Entendeu? E faz função pública, porque a função do terceiro setor coincide com a do primeiro setor. Coincide, não concorre. E isso, às vezes, eu não sei o que acontece, às vezes, que confunde. Não é todo mundo, não. Mas talvez alguns servidores do primeiro setor, eles ficam ali achando que é concorrência e não é, gente. É andar de mão dadas, né? Sim. Onde o terceiro setor consegue chegar, de fato, o primeiro setor não consegue. Porque o primeiro setor, nós temos várias regras que impedem o primeiro setor de ir além. O terceiro setor não tem isso. Ele pode pedir um patrocínio hoje para você, você diga, patrocínio, a gente assina agora o contrato de patrocínio e amanhã a gente já tem uma floresta toda já preservada. Porque você está patrocinando isso. O poder público, para conseguir esse acordo... Muita burocracia. Meu Deus do céu, daqui 10 anos talvez saia a primeira linha do acordo. Sim. Então, assim, é inteligente andar de mão dadas. Primeiro setor e terceiro setor. Né? E isso é um recado para o primeiro setor. E recado para a população, é inteligente e não só de maneira financeira, de maneira social, é inteligente que a sociedade também apoie o terceiro setor, porque a gente está preservando a própria vida, gente. Uma vez que você fomenta um terceiro setor que trabalha em proteção à fauna silvestre, a gente está protegendo a vida da humanidade. Né? Basicamente é isso. Agora a gente vai para o nosso quadro, que é o Bate-Pata. A gente vai aqui, para quem não conhece, eu vou falar
uma palavra ou uma frase e os nossos convidados eles vão falar o que vem na cabeça de imediato. Agora eu preciso bater uma patinha com cada um. Opa! Opa! Pronto! Calma, tudo certo? Vamos lá. Vou começar com a doutora Karin, em seguida o doutor Bruno. Um animal silvestre que te representa? O falcão quiriquiri. Eita, são tantos que eu me perdi agora. Mas eu sou muito ligado que não é silvestre, é exótico, mas assim... Vamos para um silvestre. A onça parda, a onça pintada. Onça pintada, vai. Onça pintada, vai. Um livro que todo defensor animal deveria ler. Ideias para adiar o fim do mundo. É de um líder indígena, bem ambientalista. Eu acho que todo mundo merece ler esse livro. Muito bom, vamos deixar o link, viu? Doutor? Eu vou para um que tem a metáfora, né? Que é o Fernão Capelo Gaivota, né? Que é você transcender, você ir além daquilo. E ele trabalha uma metáfora com gaivotas, então eu acho isso fantástico. Bem espiritual. Um direito animal que ainda precisa ser urgente reconhecido. A penalidade do crime de tráfico de animais silvestres, que é uma vergonha não ser ainda penalizado com prisão. Justamente. Doutor? O animal ele ser visto como um ser vivo, não como uma coisa, que muitas vezes dentro do direito ele é uma coisa e não um ser vivo. Sim. Entendeu? Justo. O maior desafio da causa animal no Brasil hoje? Eu acredito que a preservação das florestas e a conscientização da importância da fauna silvestre e das florestas. O tráfico ele precisa ser sanado, é algo que a gente vê local, mas também ele acontece de forma internacional. Então, assim, temos espécies endêmicas no Brasil que realmente elas vão ser extintas se não tiver um trabalho muito efetivo com o tráfico, porque se nós temos exemplares muito belos que não se encontram em lugar nenhum do mundo e acaba tendo um valor muito alto, onde realmente o tráfico, né, nessa internacionalização acaba ocasionando através até mesmo de aviões, né? Então, assim, é bem complicado. Infelizmente. Vamos lá, então, um sonho. Um sonho, uma vida, um mundo, né, com a conscientização de coexistência, né, entre fauna silvestre e humanidade. Tem um sonho tangível e um intangível. O sonho intangível é realmente que todo ser humano tivesse essa evolução espiritual para com a fauna. Então, assim, ele está bem difícil de acontecer. São vários processos evolutivos. Mas um sonho tangível vai ser um sonho que a gente vai conseguir realizar, que vai ser a refaunação do estado do Ceará com as araras vermelhas. Daqui a 5, 6 anos e olhar aquelas araras revoando os céus do estado do Ceará. Isso é um sonho tangível para mim. Isso vai acontecer, de fato. Vocês viram os olhos brilhando aqui deles? Porque eu acredito que vai acontecer. As araras já estão em bando, tá? Olha. Então, o grupo já está formado dessa refaunação dessa espécie. Muito bom. Só precisamos preparar a população para não sequestrá-las quando forem soltas. Gente, por favor. Mas vai chegar. É um sonho tangível. Isso vai acontecer. Uma ONG ou projeto que inspira vocês? A Instituto Pro Silvestre? Eu ia dizer essa se fosse eu, né? É assim, gente. Mas me inspirou aqui. Tem outras que me inspiram, né? Em especial que ficam fora daqui do Ceará, mas assim, não tem como eu pensar antes dessa 10 vezes mais o Instituto Pro Silvestre, porque realmente é uma ONG muito guerreira, incansável, né? Porque assim, é muita luta que a gente passa, né? E eu arrisco dizer que a luta mais difícil não é a de resgate de animais, é com pessoas. Sim. Instituto Pro Silvestre, não tem como ser outro. Assim, e não é soberba, é Sim. questão de realizações, de ações. É você saber realmente do que você está fazendo. Porque às vezes as pessoas assim, olha que prepotência, olha que soberba, mas não é. É assim, a gente saber assim, o nosso papel, a execução desse papel, são os frutos que estão vindo desse instituto. Então, por todos esses fatores, eu digo o Instituto Pro Silvestre. Sim. E se me perguntassem, eu também diria. Eu acho que, enfim, eu estou encantada, gente. É muito significante. Um conselho que vocês dariam para quem quer entrar na causa, assim, se identificando mais com os animais silvestres? Eu acho que o primeiro conselho seria
não se apegue a esse animal como se ele fosse um cachorrinho e um gato. Adote um gato e cachorro ao invés de sequestrar um animal silvestre. Esse seria o conselho. Boa. O conselho que eu diria é que não seja imediatista. Porque muitas coisas são assim, é um passinho que a gente dá, o outro passo. Assim, muitas pessoas que acabam adentrando na conservação, acabam adentrando nesses projetos, querem tudo muito rápido. E tudo muito rápido, às vezes, a gente não consegue. Tudo é muito a longo prazo. Então, a gente precisa ter o quê? Perseverar. Então, acho que quem está nessa causa animal dos animais silvestres tem que ter muita perseverança. Acho que essa é a dica principal. Muito bom. Doutora Karine, doutor Bruno, eu só tenho a agradecer de verdade e dizer que muito obrigada por esse trabalho de vocês. Eu costumo falar que toda causa, né, tem um propósito. Aqui foi um podcast que a gente criou com um propósito e trazer pessoas aqui que têm esse propósito em comum para a gente é uma alegria imensa. E o que mais inspira, né, e comove a gente aqui. Eu tenho certeza que as pessoas de casa que estão assistindo vão seguir o trabalho de vocês. E como eu fiquei muito feliz, eu acredito que eles vão ficar também de conhecer um instituto desse porte, porque a gente fica muito no animal doméstico, né? Mas é muito mais além, né? É tudo muito ligado. Sim. Obrigada e continue firme aí. Eu tô torcendo demais por todos os objetivos. Eu vou pedir para vocês, por gentileza, que botem aqui as redes sociais, dê um último recado e fiquem à vontade, a câmera é de vocês. Pronto. Sigam a gente, né? Nós estamos no Instagram como @Instituto Pro Silvestre. Então, sigam, apoiem, contribuam. A gente precisa muito disso, né, para dar passos. E eu acho que a mensagem que fica é: tentem olhar, né, para o animal silvestre como um ser livre, um ser que faz uma função ecológica para a nossa sobrevivência quando ele está em liberdade e não aprisionado. Eu diria assim, muitíssimo obrigado, Bruna, pelo espaço, assim, muitíssimo obrigado a todos que compõem o Pod Miau, assim, eu acho que é uma ferramenta muito boa, que está muito próxima da população, de realmente passar informações que realmente tenham uma acessibilidade maior para a população, então isso é fantástico. Então, assim, eu diria só esse meu agradecimento para toda a equipe do Pod Miau, e assim, gente, assim, vamos cuidar do que é nosso, né? Os animais silvestres fazem parte, são os nossos tesouros. Vamos cuidar da nossa fauna. Então, assim, tudo é pertencimento de nós, é nosso. Então, assim, para que destruir? Vamos, assim, cuidar de tudo e zelar para que nós, aí vem quase aquele jargão, né? Para que os nossos netos, os nossos filhos, os nossos bisnetos possam ter um mundo melhor e consigam realmente sobreviver e ver toda a riqueza de biodiversidade que nós temos. Então, é basicamente isso. Muitíssimo obrigado, Bruno. A gente que agradece de verdade vocês terem aceitado o nosso convite, tá? Foi uma honra e foi muito inspirador. Para você que escutou até aqui, eu peço que continue nos seguindo nas redes sociais e não perca o próximo episódio, né? A gente está no YouTube, no Spotify, no Instagram. E é isso. Até o próximo. Pronto.